por soluções industriais e domésticas Domplex. Basílica da Estrela, Lisboa. Eis o maior e mais célebre presépio português e seguramente o mais famoso dos muitos presépios atribuídos a Machado de Castro, o nosso escultor de referência do século XVIII. Autor de peças importantes da história da arte nacional, Machado de Castro ficou no imaginário coletivo como um grande autor de presépios. Trata-se de um equívoco. Machado de Castro nunca gostou de fazer presépios e a esmagadora maioria dos que lhe são atribuídos não foi ele que os fez. Este, da autoria de António Ferreira, no convento da Madre de Deus, é muito anterior ao da Basílica da Estrela. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Aos Santos Pais, nós podemos ver imensas fotografias, imensas representações, mas não há nada como olhar para as coisas ao vivo. E este presépio, visto de perto, é ainda mais espetacular do que nas fotografias e nos filmes. Por exemplo, este cego. É uma peça curiosa porque ela é de tal forma forte e de tal forma poderosa que quando o presépio foi restaurado, porque o que nós estamos a ver é uma peça recente em termos de visualização, durante muitos anos tudo esteve mal montado e esta peça estava escondida lá atrás, virada com a cara para a parte de trás do móvel. Incomoda as pessoas e é uma peça em termos de escultura importante exatamente porque o escultor conseguiu captar a cara de uma pessoa que não sabe que expressões está a fazer. Porque um cego, como não tem hipótese de olhar para as caras dos outros, faz esgares, faz caras que são desagradáveis para os outros. E é exatamente essa imagem que está aqui captada nesta É de uma expressividade incrível e, obviamente, de Machado de Castro.
Provavelmente é das peças que é muito provável que ele próprio tenha executado. Nem todas as peças foram executadas por ele, mas esta é provável que sim. Porque, de facto, é tão grande este conjunto, não é? Quantas imagens estarão aqui? Personagens, mais de 400. Personagens. Mas grupos são cerca de 250, portanto, porque muitas delas são feitas agrupadas. Mas individualmente, se contássemos individualmente, eram mais de 400. Incrível, portanto, é compreensível que não fosse ele a fazê-las a todas, portanto, ele guardou para si, seguramente, as mais relevantes. Sim, exatamente, aquelas que provavelmente lhe deram mais prazer fazer. As pessoas pensariam que, por exemplo, a Sagrada Família poderia ter sido feita por ele, é provável que não. Porque achariam que as peças principais seria o próprio autor, o mestre, a fazer. Mas é provável que... As peças principais sob o ponto de vista da simbologia. Exatamente. E ele provavelmente quis fazer outro tipo de peças que são mais expressivas, que retratam personagens comuns ou que de alguma forma até podem ser retratos de alguém que ele conheceu. Porque há determinadas figuras que têm uma expressividade que é mais associada a alguém do que propriamente a um tipo. Por exemplo, temos ali umas mulheres que todas elas são praticamente inexpressivas. Iguais? Quase iguais. Parecidas? E, portanto, não seriam peças que provavelmente lhe interessasse executar. Ele interessava-lhe executar figuras... Como o cego? Como o cego. Ou como aquela mãe que vai amamentar um filho e que é uma personagem, de facto, muito poderosa. De todas as mulheres presentes, é talvez a mulher mais interessante que aqui está. É uma figura estrábica, portanto, ela não é propriamente uma mulher bonita, mas é uma mulher, de todas elas, acaba por ser a mais interessante, por este defeito que acaba por lhe dar beleza e vida. E vida, exatamente. Realidade, não é? Exatamente. Portanto, se bem compreendo, Machado de Castro, o escultor, reservou para si as esculturas que lhe permitiam mais liberdade criativa. Sim, acho que sim. Acho que porque é aquelas, sob o ponto de vista simbólico, cristão, católico, mais fortes, são as mais tipificadas. Exatamente. E são aquelas com que se pode menos criar. Ou podia, à época. Exatamente. Por exemplo, podemos ver ali ao fundo, no cimo, uma fonte com duas mulheres à bulha, chamava-se mesmo na época bulhas, porque tem a ver com uma cena que era comum na cidade de Lisboa, que eram as aguadeiras, que para tentarem vender a água, porque a água era distribuída pedonalmente, portanto as mulheres levavam água às casas e, portanto, para serem as primeiras a vender a água, tentavam ser as primeiras a chegar à fonte e partir as bilhas das outras mulheres. E, portanto, temos uma cena de bulha ali também muito engraçada, e temos também uma cena mais acolhedora, se assim o quisermos, que são duas crianças a beber leite diretamente de uma cabra, que está ali também por trás, escondida. Temos também uma cena de taberna. Aliás, quando se fez o restauro, descobriram-se uma série de elementos, descobriram-se pratos, miniaturas de peças que pertenciam à taberna e que estavam espalhadas e que agora se conseguiram reconstituir. Por exemplo, ali temos uma cena que é muito curiosa e é muito típica da época. Temos uma mulher a ler a sina à outra, enquanto uma terceira mulher rouba aquela a quem se está a ler a sina. Ai, que inesperado, num presépio, não é? Nos presépios nós encontramos assim uma série de aspectos surpreendentes. Demonstra também um sentido de humor que é típico dos portugueses na sua expressão artística. Nestas expressões artísticas que não são ou não pretendem ser muito eruditas, há sempre um toque de humor, há como que um piscar de olho ao observador. Exatamente. E há uma forma de aproximar e humanizar o objeto e fazer com que a pessoa se sinta mais próxima dele. O que é sempre importante garantir é que não se mexe nas convenções fundamentais. Sim. O Menino Jesus, Nossa Senhora e São José são absolutamente convencionais. Em relação às outras figuras, pode-se brincar. Pode-se brincar um pouco mais, sim. Ainda que, por vezes, também há algum jogo que o autor faz. Nos presépios portugueses, por exemplo, aqui vemos a Virgem a levantar um pano para descobrir um menino. Nós hoje temos a luz elétrica e não percebemos o efeito que seria isto tudo iluminado com velas. Aliás, quando foi feito o restauro, descobriu-se muita cera no presépio, portanto, as velas que iluminavam. E, portanto, a vela, num espaço que não teria luz elétrica, iria iluminar na brancura do tecido à volta do menino. E, portanto, a ideia é que, como seria dos elementos mais brancos de todo o presépio,
aquilo daria a sensação que o menino emanava luz. Portanto, há aqui um jogo que os escultores de presépio, um bom escultor de presépio, utilizaria. Portanto, é um artifício que seria eficaz quando se observava. Daí que tenha que existir todo este corredor à frente, de forma a que a pessoa seja logo puxada para ver o menino. E com a vela suspensa, que estaria ali uma vela suspensa, ele parecia, de facto, não refletir luz, mas emanar luz. Depois, há aqui um outro aspecto que é interessante, que é este presépio, dos presépios monumentais conhecidos, é o primeiro presépio com uma adoração dos Reis Magos. Convencionou-se que os Reis Magos vinham em cortejo e o que nós tínhamos à frente, junto do menino, eram pastores, porque isso tem mais a ver com a tradição portuguesa. Aqui temos uma adoração dos Reis Magos, porque este presépio foi objeto de uma promessa feita por uma rainha. Ou seja, a Basílica da Estrela nasce de uma promessa de Dona Maria I, que esperou ficar grávida, portanto, ter um sucessor, e para isso mandou fazer a Basílica. E o presépio reflete isso. E o que é que Machado de Castro utilizou aqui? Ao colocar os Reis Magos, coisa que não fazia parte do imaginário dos presépios até então, ou pelo menos que nós tínhamos conhecimento dos presépios que sobreviveram, ele está a homenagear a rainha, porque esta é uma oferta régia, e coloca a rainha de forma subtil. Ela não está presente fisicamente, mas está presente naquela figura daquele anjo, que é o único anjo ajoelhado junto do menino. E aquele anjo reproduz o anjo que está no altar-mor e reproduz um anjo que está num baixo relevo à entrada da Basílica e que é o anjo tutelar da rainha, é o gênio da rainha. Portanto, é assim que ele denomina naquelas esculturas no exterior. E, portanto, a repetição dessa figura aqui é, de alguma forma... Uma citação, uma remissão. Exatamente, para a própria figura da rainha e para a encomenda que deu origem ao presépio. Hoje vemos a maquineta fechada, mas ela era tapada, portanto, ela tinha umas cortinas que se abriam na altura do Natal, portanto, no período do Natal. E nessa altura abriam-se as portas também, porque o objetivo destas grandes estruturas era que o espectador, neste caso as freiras que habitavam aqui, participavam do próprio presépio. Portanto, nós temos todos estes adoradores e temos que imaginar que no espaço à frente estariam as freiras a participar da própria cena. Também em adoração. Também em adoração. Portanto, as freiras faziam uma espécie de continuação dos adoradores. Exatamente. E, por isso, hoje, quando nós vemos o presépio nesta sala, não nos apercebemos do poder deste presépio, porque ele não era daqui, ele é de outra sala. E nessa outra sala, que é uma sala que está no segundo piso aqui do convento e não é visitável, a sala tem uma série de painéis de azulejos que narram todos os momentos antes do nascimento de Cristo e todos os momentos até à fuga para o Egito. Portanto, há uma série de cenas em azulejo. O pavimento tem depois madeiras e tem um teto com uma claraboia que permitia a iluminação do espaço. Natural, ainda por cima com luz natural. Portanto, isto tinha uma espetacularidade ainda maior. A sala hoje é de facto muito atarracada e muito... O termo se calhar não é muito simpático, mas é um pouco mesquinha, no sentido... abafa toda esta representação. No espaço onde se encontrava, portanto, o armário tinha grandiosidade. Portanto, nós conseguimos ver toda a talha dourada a refletir contra uma parede lisa, com trabalhos de estuque, é certo, mas havia espaço para a peça respirar. Brilhar. E, contudo, essa espetacularidade que se consegue facilmente imaginar, diferente da que tem hoje, era reservada a quem? Só às freiras que habitavam neste convento e à família real que teria acesso, obviamente, a alguns convidados da família real. Portanto, não era público. Não era público. Alexandre Paes, Machado de Castro ficou no imaginário coletivo dos portugueses como o escultor dos presépios, o homem que fez presépios maravilhosos, evidentemente. Este é o mais famoso dos presépios de Machado de Castro, ou atribuídos a Machado de Castro. Mas isto é um equívoco, não é?
É um equívoco e, de alguma forma, a história, poderemos dizer que tentou fazer justiça ao trabalho de Machado de Castro, atribuindo-lhe talvez um relevo numa área que não seria a que ele desejaria, mas de alguma forma deu-lhe o relevo que ele ambicionava. Machado de Castro, toda a sua vida, quis ser olhado como um escultor erudito. Os presépios para ele eram obras secundárias. Aliás, o próprio Estatuto do Presépio era o Estatuto, e vemos pela documentação do século XVII e do século XVIII, eram curiosidades, ou seja, eram peças feitas por curiosos, artífices e não escultores, como Machado de Castro queria ser. E era, exato, mas queria ser reconhecido. Exato. Ele queria ser reconhecido como os seus mestres italianos, como os escultores, como o Joaquim de Almeida, com quem ele também trabalhou. Portanto, ele queria ter esse estatuto de grande escultor. O escultor da estátua de Dom José na Praça do Comércio. Que é maior que a estátua? De Luís XIV, que é mais ou menos contemporânea. Portanto, ele conseguiu fazer uma estátua mais grandiosa do que aquela que lhe serviu de base. Portanto, era esse estatuto que ele queria. Ao ficar conhecido como um escultor de presépios, acabou por se lhe atribuir uma série de peças que já não são dele. Os presépios de Machado de Castro monumentais deveriam ser muito poucos. Foram presépios para a família real, dos quais nós não temos grande informação, portanto eles perderam-se, provavelmente. Este talvez, de qualquer forma, tenha sido o maior presépio que ele fez. Sempre encomendas régias. Quando ele se envolve, são pessoalmente... sempre, ou podemos dizer esmagadoramente, encomendas régias. Não temos uma ou outra informação de particulares, mas é esmagadoramente encomendas régias. A oficina, o laboratório dele, como ele chamava, fazia outros presépios. Portanto, há uma série de escultores que gravitam junto de Machado de Castro, esses sim fazem outros presépios. Mas o mestre, por assim dizer... Seguindo a tipologia que o mestre definiu. Exatamente. De alguma forma, uma indústria de presépios. Uma indústria de presépios, exatamente. Porque realmente Machado de Castro, ele era um erudito. Não queria só ser visto como. Ele era um erudito. Era um homem com uma grande biblioteca. Uma grande biblioteca. Ele fazia coleção de gravuras. Aliás, nós depois vamos vendo nos presépios, neste presépio pelo menos conhecemos 3 gravuras que serviram de base a algumas das figuras. Ele tinha mais de 1000 gravuras, o que significa, de facto, um enorme investimento em termos materiais na compra de suportes para criar. Isto também tem a ver com o facto de ele ter sempre sentido que não teve hipóteses. Ele queria ter ido estudar para fora, ele queria ter ido estudar para Roma e nunca conseguiu sair do país. Mas fez os estudos gerais com os jesuítas. Exatamente. Trabalhou primeiro com um escultor português que tinha trabalhado em Roma. Exatamente. E estudado em Roma. Exatamente. E depois em Mafra está na oficina de um grande escultor romano. Exatamente. Mas não teve a oportunidade de ir para Roma. Ele não teve a oportunidade de ir ver ao vivo a escultura romana. Ele não viu Bernini, ele não viu os grandes escultores italianos, os grandes escultores eruditos. Portanto, ele tudo o que conhece é em segunda mão. Certo. E, portanto, de alguma forma nós percebemos sempre que há uma... amargura com isso. Sim, e ele teve uma longa vida. Aliás, este presépio, nós quando olhamos não imaginamos que é feito sob a direção de um homem com mais de 60 anos. Ele já tinha cerca de 62 anos quando começa a fazer este presépio. E, portanto, no final da vida, ele morre com 90 e poucos anos, 91, salvo erro. Ele é, de facto, um homem muito amargo e muito azedo em relação àquilo que acha que foi o seu trabalho e a forma como é valorizado. E isso é interessante. E é interessante que hoje ele seja tão famoso. E como, voltando outra vez ao início, ele é famoso, mas não exatamente por aquilo que ele gostaria de ser famoso. A maioria das peças são terracota. No caso deste presépio, a estrutura arquitetónica é madeira
e algumas peças são feitas num processo italiano que é a carta incolata, que é um pouco a ideia do papier-mâché do século XIX. Papel, portanto. Papel. Papel ao século XVIII. Há papel ao século XVIII, que é um papel diferente, que é papel de trapo, ou seja, era usado com desperdícios de tecido e que era justaposto para se fazer o papel onde se escrevia. E, portanto, essas peças são os cavalos, os 3 cavalos que aqui vemos, que pertencem ao cortejo dos Reis Magos e que nós partimos do princípio que foi onde os Reis Magos vieram montados para a cena do presépio, são de facto todos eles feitos em papel numa estrutura metálica. Portanto, foi feita uma radiografia, viu-se toda a estrutura e os 3 cavalos e as nuvens são todas elas feitas em papel, aos quais foram acrescentados elementos. As nuvens são maravilhosas, dá mesmo o sentido operático, de ópera, Exatamente. Cenário de ópera, não é? Exatamente. É uma coisa de grande teatro, de facto, grande cena, não é? Mas é uma ótima observação, porque o presépio, a ideia do presépio, tal como falou da questão da educação jesuítica de Machado de Castro, os jesuítas eram os mestres da utilização da representação, quer teatral, quer dos próprios presépios, num sentido catequético. O presépio era usado para passar uma mensagem. E não por acaso, quer os padres jesuítas, quer os padres franciscanos, quando, por exemplo, iam para o Brasil, levavam presépios para catequizar o índio, porque o índio percebia a ideia de uma família, de uma mulher, de um homem e de uma criança. E, portanto, conseguisse passar a mensagem. E no caso do presépio, de um presépio deste, com esse sentido prático, como referiu, a questão das nuvens suspensas lembram muito os artifícios do teatro do século XVIII, que tinham peças que desciam por roldanas, subiam. Portanto, havia toda uma cenografia teatral que no século XVIII é levada ao extremo e que nós podemos sentir e intuir neste presépio. Falando dos equívocos instalados sobre Machado de Castro e os presépios, Machado de Castro também não inventou propriamente nada neste presépio. O Machado de Castro aqui não rompe com nenhuma tradição, relativamente, tirando os Reis Magos? Tirando os Reis Magos, sim. A grande mudança deste presépio é a ênfase dada aos Reis Magos. De resto, ele segue uma certa convenção em relação aos presépios, com os momentos que antecedem o anúncio aos pastores, que é sempre colocado do lado esquerdo, depois a adoração dos pastores e o cortejo de Reis Magos em segundo plano e, no lado direito, a matança dos inocentes, o momento final. De forma, portanto, é este confronto entre o anúncio e a matança dos inocentes que marca o ciclo do Natal, ou seja, quando a Sagrada Família foge para salvar o menino, marca todos os presépios portugueses e é exatamente isto que nós vemos aqui e que é convencional no presépio português. Nós temos muitas descrições de presépios, de mais presépios, que desapareceram em incêndios, porque como eles eram iluminados por velas e como os materiais são materiais facilmente combustíveis, era muito fácil haver acidentes e, portanto, muitos presépios desapareceram, presépios até de grande dimensão. E, portanto, este tem uma justa fama, ou talvez mais ou menos justa fama, porque ele sobreviveu mais ou menos intacto. E a maioria dos outros desapareceram. Bom, o Museu Nacional de Arte Antiga tem patente uma coleção muito interessante de presépios. E com peças muito boas. Peças muito boas, que as pessoas podem ver, mas nós vamos ao Convento da Madre de Deus ver outro presépio, um bocadinho anterior a este. Vamos até lá? Sim.
Alexandre, eu sempre que chego aqui, sempre que volto ao Convento da Madre de Deus, que abriga o Museu do Azulejo, e muito particularmente aqui, ao lado do coro alto extraordinário. Esta Capela de Santo António, eu fico... É incrível. É, de facto é uma peça, ela no fundo é quase uma caixa. A própria estrutura é quase uma caixa que tem uma série de joias que vão sendo desvendadas. Temos toda esta pintura, este ciclo de pintura, que é o mais vasto ciclo de pintura da vida de Santo António aqui em Lisboa, portanto o Santo António de Lisboa aqui em Lisboa. E depois temos todo um diálogo que é estabelecido com as várias manifestações artísticas. Por um lado, temos os painéis de azulejo em que as figuras, consoante a nossa posição, nos dizem os eixos que devemos olhar. Portanto, temos figuras que nos levam a olhar para o presépio e figuras que nos levam a olhar para aquele altar. E temos também, depois, o próprio pavimento em madeiras do Brasil. E isto tudo é século XVIII? Tudo século XVIII, com alguns restauros, mas é tudo século XVIII. Portanto, este desenho é o desenho original, com madeiras do Brasil. Um dos momentos em que fomos muito ricos, mas talvez o momento em que tínhamos sido mais ricos. Com Dom Manuel também fomos. Também fomos, mas talvez aqui tínhamos sido mais ricos. Dom João V. Sim, Dom João V. Exatamente. Está tudo impecável, mas, Alexandre, não temos nenhuma figura no altar. Não temos a figura no altar. Temos descrições das freiras e mesmo que não as tivéssemos, nós perceberíamos o que é que ali estava, porque temos uma concha com uma pérola no centro, na face do altar, que nos indica que a imagem que ali deveria estar era uma Virgem da Esperança, uma Virgem que está à espera do menino. Essa imagem da Virgem da Esperança desapareceu. A imagem desapareceu no século XIX. Com a extinção das ordens religiosas, a imagem perdeu-se. Portanto, nós não sabemos, até podemos tê-la, mas não sabemos que ela era daqui. Portanto, ela pode estar, por exemplo, no Museu Nacional de Arte Antiga, mas não saber que era deste convento. Portanto, desde o século XVI, que este é um espaço para celebrar o Natal, e a imagem e o altar evocam exatamente essa memória. Portanto, é um conjunto que é para estar em adoração todo o ano, e as freiras tinham particular predileção para esta imagem, temos várias descrições, e, portanto, na altura do Natal, a Virgem que está de esperança abre-se através das portas para o presépio, para nós vermos o nascimento do menino. Portanto, há uma articulação entre o altar e aquela visualização teatral do próprio presépio. Este culto às salas do presépio praticamente é um dos aspectos que é quase pioneiro aqui na Madre Deus. Nós temos várias outras salas do presépio, como por exemplo havia a Casa do Presépio na Estrela, mas sala do presépio, a primeira sala do presépio provavelmente foi esta, em que o móvel deixa de ser uma montagem, como nós hoje fazemos o nosso presépio em casa, e passa a ser um objeto que está permanentemente, estaticamente montado. Vamos até ao presépio. Bom, para começo de conversa, convém deixar claro que este presépio para que estamos a olhar é muito anterior ao presépio da Basílica da Estrela. É quase uma geração anterior. Ele é cerca de 50 anos mais velho que o presépio da Basílica da Estrela, anterior ao presépio da Basílica da Estrela. O ponto em comum entre António Ferreira, o autor deste presépio, e Machado de Castro, o autor do presépio da Basílica da Estrela, é a figura do tal José de Almeida, o escultor que estudou em Roma e que veio para Portugal e que primeiro conheceu António Ferreira e mais tarde veio a ser mestre de Machado de Castro. Mas nem António Ferreira nem Machado de Castro se cruzaram. Mas Machado de Castro conheceu a obra de António Ferreira
ele viu um outro presépio de António Ferreira na Cartucha de Laveiras, que era um convento masculino. E, Por isso ele podia aceder, exatamente. Exatamente. Aqui era um convento feminino de clausura, portanto ele nunca podia aqui entrar. E isso levou a que Machado de Castro, no seu dicionário de Belas Artes, tenha dito que António Ferreira era um autor de gênio. Machado de Castro reconhece a qualidade de António Ferreira e quase que podemos ler nas entrelinhas, considerava António Ferreira o melhor autor de presépios português. Nós não sabemos nada sobre António Ferreira. Tirando os presépios, não sabemos mais nada sobre ele. É uma figura que foi muito citada posteriormente, é muito elogiada, inclusivamente o Almeida Garrett, nas Viagens da Minha Terra, fala 2 vezes de António Ferreira, a elogiar o caráter intimista dos presépios de António Ferreira, mas nós não temos nenhum documento sobre ele, nós não sabemos grande coisa sobre ele. Parece interessante, mas é também muito interessante ter falado de Almeida Garrett a elogiar o autor deste presépio, porque eu, que sou uma leiga, não sou como o Alexandre, que é o especialista, olho para este presépio e sinto que ele é muito mais português que o presépio da Estrela que estivemos a ver. Porque o presépio da Estrela, pelo seu próprio autor, pretende ser mais erudito. E, portanto, pretende ter um traço mais italianizante. Este é um presépio que segue um gosto português mais flamengo, mais intimista, em que a pessoa se sente mais acolhida, mais familiar. E, portanto, apesar das peças serem de uma grande perfeição, aliás, cada uma destas esculturas poderia ser observada por si, cada uma das esculturas... Podia ser isolada, não é? Exatamente, elas têm uma qualidade intrínseca, elas não precisam de estar todas relacionadas para serem apreciadas. As figuras principais, se nós as retirarmos, são cada uma delas uma escultura de qualidade por si. Vamos então observá-las de perto. Bem, para já também há uma observação que tem que ser feita. A maneira como este presépio está montado é um recurso, porque, em rigor, não era assim. Não era assim, de facto. O sítio era este, o local era este. O sítio era este, exatamente. Esta era a sala do presépio, estas eram as portas, o enquadramento do presépio. Agora, o espaço era o dobro do espaço em comprimento, o dobro do espaço em altura e o dobro do espaço em profundidade. Portanto, nós temos o presépio completamente espartilhado. Aqui agora. Aqui agora. Esta compressão do espaço, obviamente, não permite a leitura que no século XVIII, no início do século XVIII, este presépio oferecia. Um pouco como a Alice atravessa o espelho, elas entravam na sala. Não existia este vidro? Não existia vidro. Isto era um espaço, elas atravessavam este espaço para o outro mundo, para um outro mundo suspenso no tempo e que era o mundo da adoração do menino. Então elas podiam, inclusive, caminhar entre as figuras. E o objetivo era esse, é integrarem, elas eram parte dos adoradores que aqui estão. E a própria mensagem do presépio é uma das particularidades dos presépios portugueses. Cada presépio tem uma mensagem. Cada presépio tem uma informação acerca da sua função. Nós, no presépio da Basílica da Estrela, é o elogio da rainha, o elogio da qualidade régia que está ali expresso. Portanto, digamos que é a feição régia de Jesus que é ali exaltada. Neste presépio, em todas as adorações de pastores, é exaltada a humanidade de Jesus. É o aspecto humano que Jesus nasce para ser o Salvador dos homens. Mas a mensagem específica deste presépio é outra,
e tem a ver com a predominância das figuras femininas que aqui estão. Porque isto era um convento feminino. Exatamente. Ainda que outros também fosse, mas aqui é um bocadinho diferente. No século XVI, quando é fundada a Madre Deus, ela é fundada e pouco depois é celebrado aqui um auto de Gil Vicente, que é muito pouco conhecido, que é o auto da Sibila Cassandra. E o auto da Sibila Cassandra é um questionar do papel da mulher na sociedade da época, no século XVI, mas que se mantém a mesma questão na altura em que é feito este presépio. No século XVIII. No século XVIII. E a Sibila Cassandra, portanto, o auto questiona se a mulher deve seguir uma via religiosa, ou seja, aproximar-se de Maria, estamos na casa da Madre de Deus, ou se deve seguir uma via mundana, casar, ter filhos e dar mais filhos à sociedade. E, portanto, mais cristãos para perpetuar a mensagem. E é essa a questão central deste presépio e central da própria casa que aqui está. Ai, que engraçado. Então, daí a quantidade de mulheres aqui representadas. Que são a mesma mulher. Sempre a mesma cara? Sempre a mesma mulher. Portanto, temos uma jovem sozinha. Há uma figura que falta aqui, que se perdeu, entretanto. Sabemos que deveria existir uma criança, uma rapariga pequenina. Temos uma mulher jovem com o seu namorado. A mesma mulher um pouco mais velha, com crianças, já com o seu marido. E a mulher mais velha. Portanto, nós temos a passagem do tempo na vida... Aquela mulher mais velha, quer dizer, o detalhe do cesto que ela leva à cabeça, as cebolas, aquilo é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Em termos de detalhe, e mesmo toda a própria feição, a colocação das verrugas, etc. De facto, mas se nós vimos bem, é sempre o mesmo perfil e nós vamos vendo a passagem desse tempo. Passagem do tempo na mesma pessoa, mulher. Portanto, na mesma figura. Exatamente. E há outros conjuntos que contam outras histórias. Ali, por exemplo, é o grupo de homens. Ali, no qual vemos duas mulheres escondidas. Pois é. Portanto, temos ali um grupo de foliões, que nós denominamos hoje foliões, mas é baseado num costume tradicional e que é sempre muito citado pelos visitantes estrangeiros que vinham a Lisboa no século XVII, no século XVIII e ainda no século XIX, e que era uma prática que eles estranhavam e que era, de repente, viam no meio da cidade gente que pegava numa guitarra, começava a tocar, e homens e mulheres a dançar o fandango. E que, nomeadamente para os ingleses, era uma dança muito licenciosa, porque as senhoras se requebravam, abanavam as ancas e, portanto, eles achavam que era uma dança muito pouco adequada para, de repente, em público, se ver a dançar. E é um pouco isso que nós vemos ali naquelas imagens. Mas este presépio é muito musical, porque aqui temos outro conjunto, pelo menos isto parece-me um instrumento musical. É um tocador de sanfona. Um tocador de sanfona, ali também. Um tocador de gaita de foles com tambores. Exatamente. Um dos aspectos centrais aqui da Madre Deus é que as freiras que aqui entravam tinham que ser mulheres cultas. Poderiam ser da nobreza ou não. E um outro aspecto que normalmente era privilegiado era a voz. Todo o espaço do convento da Madre Deus está pensado em termos acústicos. Inclusivamente, no coro alto, elas cantavam à capela e tinha uma particularidade deste convento que era, elas ouviam a celebração do serviço, cantavam, eram ouvidas lá embaixo, não eram vistas, mas eram ouvidas lá embaixo e saíam do coro continuando sempre a cantar. E era uma particularidade deste convento. E havia a ideia na população em geral que as freiras eram muito santas, porque sempre que saíam, quando terminava o serviço, elas iam para o céu, porque se ouviam as vozes a desvanecer. E aqui é um pouco essa ideia do som, ou seja, a gaita de foles, os tambores e a sanfona estão aqui porque representam a voz dos homens. São sons cavos, duros, agrestes, para contrastarem com a voz dos anjos que tocam órgão, tocam harpas, tocam laúdes e que são vozes mais suaves. Portanto, esse contraste do som era fundamental numa casa como esta, ainda que sejam figuras que apareçam normalmente nos presépios, mas que aqui têm essa predominância.
António Ferreira avança-se para a criação de peças únicas, adequadas aos seus espaços e que fazem com que o observador participe da cena. Portanto, Machado de Castro vai seguir uma tradição que já é anterior. Como nós não temos referências anteriores, podemos dizer que são estes presépios de António Ferreira que são pioneiros. E isso poderá explicar também a fama que António Ferreira teve em relação aos seus contemporâneos. Mas, Alexandre, provavelmente a razão porque este presépio é mais relevante para a história da arte do que o presépio que estivemos a ver na Estrela é porque ele é anterior aos presépios napolitanos. Exatamente. Normalmente as pessoas falam dos presépios napolitanos como sendo originais e que os portugueses copiaram a moda dos presépios napolitanos. E se calhar os outros, os espanhóis todos. Etc. Portanto, fizeram a escola, não é? Exatamente. Ainda que o rei que fomenta em Nápoles os presépios vem depois a ser rei de Espanha. É Carlos III de Espanha que traz a moda dos presépios para a Espanha. Mas em Portugal já existia esta moda. É normal, por esse motivo, que as pessoas achem que há uma contaminação dos presépios napolitanos em relação aos portugueses, mas de facto não há. Estes já existiam, a moda dos presépios já existia anteriormente aos presépios napolitanos e depois espanhóis por contaminação dos napolitanos. Ou seja, abrimos um caminho que veio a ser aberto noutro local, em Nápoles, exatamente, mais concretamente, e a quem é atribuído todos os méritos. Sobre a paternidade da moda dos presépios barrocos na Europa. Este é anterior e, como se pode ver, belíssimo. É belíssimo, de facto. E aqui percebemos porque é que, por exemplo, no século XIX, Ramalho Ortigão se insurge contra a moda das árvores de Natal. Porque ele, nas farpas, comenta que é uma moda recente, trazida por Dom Fernando II, que era um príncipe germânico, que vem casar com uma rainha portuguesa e que traz para Portugal a moda das árvores de Natal, e Ramalho Ortigão diz isso, que é uma moda que não tem nada a ver com a nossa sensibilidade e que os portugueses devem voltar ao presépio, que essa sim é a sua origem do culto do Natal português. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.